A história da filosofia. Parte 1. As raízes da filosofia na antiguidade. Em nossa jornada filosófica, começamos explorando as ricas raízes da antiguidade, onde mentes iluminadas como Tales, Heráclito, Sócrates, Platão e Aristóteles plantaram as sementes que floresceriam na filosofia ocidental. Esses antigos sábios não eram apenas pensadores, eram exploradores corajosos, navegando pelos vastos oceanos do pensamento para entender os alicerces do conhecimento e da existência. Na antiguidade, a efervescência filosófica foi intricadamente entrelaçada às condições multifacetadas que delinearam a vida na Grécia Antiga. A geografia fragmentada, caracterizada por cidades-estado independentes, fomentou um mosaico cultural diversificado. Cada polis, com sua identidade única, contribuiu para a riqueza do ambiente intelectual. As condições econômicas, ancoradas em atividades como comércio marítimo e agrícola, geraram uma classe mercantil próspera. O intercâmbio cultural resultante promoveu uma síntese de ideias e perspectivas, alimentando o caldo criativo no qual a filosofia germinaria. No cenário político, a descentralização do poder entre as cidades-estado incentivou a competição e, simultaneamente, a colaboração. Essa dinâmica política, permeada por debates e disputas, contribuiu para o surgimento de questionamentos filosóficos sobre o governo ideal e a natureza da justiça. A sociedade grega, estratificada em diferentes classes, proporcionava um palco para a interação entre filósofos e cidadãos comuns. A agora, espaço público de discussão, tornou-se um epicentro para o diálogo filosófico, onde temas como ética, moral e conhecimento eram discutidos abertamente. Nesse contexto, pensadores como Tales exploraram as raízes da existência, ponderando sobre a substância primordial. Heráclito, influenciado pela dinâmica do mundo, concebeu uma visão de constante mudança. Sócrates, com sua abordagem centrada no diálogo, questionou as crenças tradicionais, enquanto Platão, seu discípulo, delineou teorias sobre a realidade e a justiça em suas obras. Aristóteles, por sua vez, sistematizou o conhecimento, influenciando disciplinas que ultrapassam as fronteiras da filosofia. A busca coletiva desses sábios antigos abrangeu desde as origens da natureza até as complexidades da ética, lançando os alicerces para a filosofia ocidental. Esse período antigo ressoa como um laboratório intelectual, onde as condições locais, culturais, econômicas, políticas e sociais amalgamaram-se para forjar as raízes profundas de uma tradição filosófica que transcende os séculos. Tales de Mileto. A busca pela substância primordial. Imagine-se na Grécia Antiga, onde Tales de Mileto, muitas vezes considerado o primeiro filósofo, ponderava sobre a origem do universo. Para Tales, a resposta estava em uma substância primordial, a água, que ele acreditava ser o elemento fundamental de tudo. Essa busca pela essência única impulsionou o pensamento filosófico, lançando as bases para explorar a natureza do cosmos. Na Grécia Antiga, berço da filosofia, surge uma figura fundamental para a busca do conhecimento, Tales de Mileto. Este visionário, frequentemente considerado o primeiro filósofo, desafia as fronteiras da compreensão humana ao indagar sobre a origem do universo e a essência primordial que o constitui. Imerso no século VI a.C., Tales vivenciou uma época em que mitos e explicações místicas eram predominantes para compreender a natureza. Contudo, ele almejava transcender essas narrativas simplistas, buscando uma explicação mais racional e fundamentada. Para Tales, a resposta para a questão fundamental sobre a natureza última do universo estava contida em uma substância primordial. Sua escolha peculiar recaiu sobre a água.
Ele postulava que a água era o elemento essencial que constituía todas as coisas, uma ideia que ecoa a natureza fluida e adaptável desse líquido vital. A busca de Tales por uma essência única representa um marco crucial na história do pensamento filosófico. Ao contrário das explicações mitológicas que personificavam forças naturais, ele propôs uma abordagem mais abstrata e unificadora. Sua teoria da água como substância primordial lançou as bases para uma compreensão mais sistemática e racional do cosmos. Entretanto, as dificuldades enfrentadas por Tales eram inúmeras. A ausência de métodos científicos rigorosos da época impedia verificações empíricas de suas teorias. A filosofia ainda engatinhava, distante das metodologias experimentais que definiriam a ciência posteriormente. Assim, Tales dependia mais da razão e da observação do que de métodos científicos sistemáticos. Apesar desses desafios, o legado de Tales é extraordinário. Sua abordagem pioneira estabeleceu um precedente crucial para futuros filósofos e cientistas. Ele inspirou pensadores como Anaximandro e Anaxímenes, que deram continuidade à exploração das substâncias primordiais, contribuindo para o desenvolvimento da filosofia natural. A influência de Tales estende-se além da filosofia. Sua busca pela substância fundamental ecoa nas raízes da ciência, desempenhando um papel crucial no surgimento da física. O método de buscar explicações fundamentais para fenômenos naturais tornou-se uma pedra angular do pensamento científico. Assim, ao imaginarmos Tales de Mileto contemplando as águas, somos levados a reconhecer não apenas o pioneirismo de suas ideias, mas também a coragem de desafiar as explicações simplistas de seu tempo. Seu legado é um convite à reflexão sobre as origens da busca humana pelo conhecimento, que, ancorado na antiguidade, continua a fluir e a moldar nosso entendimento do universo até os dias de hoje. 2. Heráclito. A filosofia do fluxo constante. Agora, adentramos o mundo de Heráclito, o filósofo do fluxo constante. Ele comparava o universo a um rio em constante mudança, argumentando que a mudança era a única constante. Suas ideias desafiadoras sobre a impermanência e a dualidade moldaram a compreensão filosófica da natureza e da existência. Heráclito, uma figura proeminente na antiguidade clássica, mergulhou nas águas turbulentas da filosofia com uma abordagem única e provocativa, centrada na ideia fundamental do fluxo constante. Seu pensamento, imortalizado nas páginas da história filosófica, desvendou um universo em perpétua mudança, comparando-o poeticamente a um rio em fluxo contínuo. A narrativa de Heráclito começa no coração da Grécia Antiga, onde ele floresceu por volta do século VI a.C. Nesse contexto, o cenário filosófico era marcado por uma busca ardente pelos princípios fundamentais que governam o cosmos. Heráclito emergiu como um pensador singular, destacando-se entre os sábios de sua época. O cerne de sua filosofia reside na concepção radical da realidade como um constante devir. Ele argumentava que a mudança era a única constante no universo, lançando mão da famosa frase "ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio", destacando a inexorabilidade da transformação incessante. Heráclito comparava o mundo a um rio em movimento perpétuo. Assim como as águas fluem incessantemente, tudo na existência está sujeito a uma contínua alteração. Essa perspectiva desafiadora e poética introduziu a noção de impermanência como uma característica intrínseca do universo, que ressoou não apenas na filosofia, mas permeou a cultura e a arte. A dualidade era uma peça-chave no quebra-cabeça filosófico de Heráclito. Ele postulava a interconexão entre opostos, expressa na famosa frase "os opostos se harmonizam e a partir da diferença resulta a mais bela harmonia". Para ele,
O conflito entre forças contrastantes gerava equilíbrio e ordem, uma visão que ecoou em interpretações variadas ao longo dos séculos. As ideias de Heráclito não foram aceitas sem desafios. Seus contemporâneos e sucessores, incluindo Parmênides, discordavam de sua ênfase na mudança constante, defendendo a imutabilidade do ser. Essa polaridade de pensamento gerou debates filosóficos fundamentais, moldando os fundamentos da metafísica e da epistemologia. O legado de Heráclito transcendeu as fronteiras do tempo. Sua filosofia influenciou pensadores notáveis, como Friedrich Nietzsche, que viu em Heráclito uma afinidade com sua própria visão do eterno retorno. A ideia de fluxo constante encontrou ressonância em filósofos contemporâneos, ecoando nas teorias da física quântica e na compreensão moderna da natureza dinâmica do universo. A filosofia de Heráclito, envolta em mistério e profundidade, oferece uma janela fascinante para a percepção da realidade através dos olhos de um pensador visionário. Sua visão do fluxo constante, tão poética quanto provocativa, permanece como um convite à reflexão sobre a natureza mutável da existência e a intrincada dança das forças opostas que moldam o cosmos. 3. Sócrates. O questionador incansável. Em Atenas, encontramos Sócrates, o questionador incansável. Ao invés de oferecer respostas definitivas, Sócrates buscava o conhecimento através do diálogo e da investigação. Suas reflexões sobre ética, virtude e a busca pela verdade são como faróis orientadores na vastidão do pensamento filosófico. No coração pulsante de Atenas, Sócrates emerge como uma figura icônica, o questionador incansável cuja busca pelo conhecimento transformou o panorama filosófico da antiguidade. Diferente dos filósofos anteriores que proclamavam respostas definitivas, Sócrates adotou uma abordagem única, dele preferia questionar, provocar o pensamento e estimular o diálogo como meio de desvelar a verdade. Sócrates viveu entre os cidadãos atenienses no século V a.C., um período de efervescência cultural e intelectual. No entanto, ao contrário dos filósofos contemporâneos, sua filosofia não foi registrada por ele mesmo, mas sobreviveu através das palavras de seus discípulos, especialmente Platão. Sua metodologia única, conhecida como homaêutica, envolvia fazer perguntas profundas e desafiadoras, buscando extrair conhecimento latente das mentes de seus interlocutores. Ele não se contentava com respostas superficiais, ao contrário, ele buscava conduzir seus alunos a uma compreensão mais profunda por meio do raciocínio crítico. A busca socrática pela verdade muitas vezes levava a confrontos com a elite intelectual de Atenas. Sócrates não temia questionar as convenções sociais, desafiando as crenças estabelecidas e expondo a falta de fundamento em muitas opiniões amplamente aceitas. Isso, por sua vez, angariou-lhe inimizades e culminou em sua condenação à morte por acusações de corromper a juventude e de impiedade em relação aos deuses da cidade. O legado de Sócrates, no entanto, transcendeu as paredes da sua célula de prisão. Sua filosofia ressoou através das palavras de Platão e Xenofonte, seus fiéis discípulos, que preservaram seus diálogos e contribuíram significativamente para a disseminação de suas ideias. Mesmo após sua morte, Sócrates continuou a ser uma figura central na reflexão filosófica, inspirando pensadores ao longo dos séculos. A contribuição de Sócrates para a ética e a moral é imensurável. Ele argumentava que a virtude era o conhecimento, e que, portanto, a ignorância era a raiz do mal. Essa visão influenciou não apenas seus contemporâneos, mas também filósofos posteriores, como Immanuel Kant, que destacou a importância da razão na determinação da moralidade.
Sócrates, o questionador incansável, deixou um legado duradouro que perdura na filosofia ocidental. Sua abordagem dialética moldou a forma como pensamos sobre o conhecimento, a verdade e a virtude. Sua coragem em desafiar o status quo e sua busca inabalável pela verdade servem como faróis orientadores, guiando-nos na vastidão do pensamento filosófico, lembrando-nos de que as perguntas muitas vezes são mais poderosas do que as respostas. 4. Platão. As ideias eternas e a república ideal. O discípulo de Sócrates, Platão, nos conduz às ideias eternas e à sua visão da república ideal. Em suas obras, como a República, Platão explorou a natureza do conhecimento e a estrutura da sociedade ideal, introduzindo conceitos como a alegoria da caverna, que continuam a ressoar através dos séculos. Na jornada filosófica que se desdobra na Grécia Antiga, Platão emerge como um titã intelectual, o discípulo brilhante de Sócrates cujas ideias ressoam pelos corredores do tempo. Suas explorações nos levam a um reino de abstrações eternas, onde a filosofia se entrelaça com a busca pela perfeição social, encapsulada em sua visão da república ideal. Platão, nascido por volta de 427 a.C., testemunhou a execução de seu mestre Sócrates, e guiado por um zelo intelectual incansável, dedicou-se a aprofundar e expandir as ideias do questionador inigualável. O coração de sua filosofia reside nas suas ideias ou formas, entidades eternas e imutáveis que transcendem o mundo sensível. A alegoria da caverna, extraída de sua obra magistral A República, é uma peça fundamental no quebra-cabeça platônico. Nessa alegoria, Platão nos convida a imaginar prisioneiros acorrentados em uma caverna, percebendo apenas sombras projetadas na parede como a única realidade. Essa metáfora profunda simboliza a condição humana imersa nas ilusões do mundo material, enquanto a verdadeira realidade, as ideias, estão além do alcance sensorial. A busca de Platão pela verdade e conhecimento estende-se à sua teoria da alma tripartida, onde a razão, a coragem e o apetite constituem as facetas da psique humana. Ele argumenta que a verdadeira sabedoria reside na harmonia e no domínio da razão sobre os impulsos mais básicos, uma visão que influenciaria futuras reflexões sobre ética e moralidade. Contudo, o legado de Platão transcende sua filosofia metafísica. Em sua busca pela sociedade ideal, ele delineia a república ideal, uma utopia governada pelos filósofos reis, onde a justiça, a sabedoria e a harmonia prevalecem. No entanto, as complexidades dessa visão encontram desafios na prática, com críticos apontando questões relacionadas a autoritarismo e elitismo. O método dialético, uma forma de questionamento e diálogo para chegar à verdade, é uma ferramenta filosófica valiosa introduzida por Platão. Ele acreditava que através da troca de ideias e do confronto de opiniões, a verdade emergiria, uma abordagem que influenciou o pensamento acadêmico e a pedagogia ao longo dos séculos. O legado de Platão estende-se para além da filosofia, permeando a literatura, a política e a arte. Suas obras continuam a ser estudadas e interpretadas, e suas ideias são frequentemente evocadas em debates contemporâneos sobre governo, moralidade e conhecimento. Assim, ao mergulharmos no mundo das ideias eternas de Platão e na visão da República Ideal, somos guiados por um farol de pensamento que, mesmo após milênios, ilumina os corredores da filosofia. Sua herança, imortalizada nas páginas de diálogos e tratados, é uma fonte inesgotável de inspiração e provocação, convidando-nos a explorar os limites da mente humana e os fundamentos da sociedade justa. 5. Aristóteles. A lógica e a busca pela felicidade. A jornada nos leva a Aristóteles, um dos pilares da filosofia ocidental. Suas contribuições abrangem a lógica, a ética e a política.
Aristóteles acreditava na busca da felicidade através da virtude, e sua obra Ética Nicomaco continua a ser uma referência sobre as complexidades morais que enfrentamos em nossas vidas. Na vasta tapeçaria da filosofia ocidental, Aristóteles emerge como uma figura imponente, um mestre de pensamento cujas contribuições abrangem os mais profundos recantos da lógica, ética e política. Nascido na Grécia Antiga, por volta de 384 a.C., ele se tornou um dos pilares fundamentais que sustentam o edifício do conhecimento filosófico. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas seus caminhos filosóficos divergiram. Enquanto Platão navegava pelo reino das ideias, Aristóteles plantava os pés firmemente na terra do empirismo e da observação. Seu trabalho, que abrange uma gama impressionante de assuntos, desde biologia até poesia, é encapsulado em suas obras que moldaram o curso da filosofia ocidental. A lógica aristotélica, delineada em sua obra Organon, é uma das suas contribuições mais notáveis. Ele desenvolveu um sistema lógico rigoroso que influenciou o pensamento desde a antiguidade até os fundamentos da ciência moderna. Aristóteles esculpiu os alicerces do raciocínio dedutivo, destacando a importância da validade e da verdade nas inferências lógicas. No entanto, é na ética que Aristóteles deixa uma marca indelével. Sua obra magistral, Ética Nicomaco, é um guia filosófico sobre a busca da felicidade. Ao contrário de seus contemporâneos, Aristóteles acreditava que a virtude era a chave para uma vida plena. Ele desenvolveu a ideia de Ética das Virtudes, que sugere que a felicidade não é um estado passageiro, mas sim o resultado de hábitos virtuosos cultivados ao longo do tempo. Aristóteles classifica as virtudes em morais e intelectuais, argumentando que a prática constante dessas virtudes leva a um equilíbrio, a uma moderação o que é essencial para alcançar a eudaimonia, termo grego que se traduz como vida florescente ou realização plena. Assim, a busca pela felicidade, para Aristóteles, não é um objetivo abstrato, mas um empreendimento prático ancorado em escolhas diárias. No entanto, a obra de Aristóteles não está imune a críticas e desafios. Suas visões sobre escravidão e a posição das mulheres na sociedade refletem as limitações de sua época, e esses aspectos são frequentemente debatidos e contestados sob uma luz crítica contemporânea. O legado de Aristóteles é inegável e multifacetado. Seu trabalho moldou a filosofia, a ciência e a ética, influenciando desde os escolásticos medievais até os pensadores renascentistas e modernos. Suas ideias sobre política, especialmente sua classificação das formas de governo em política, ainda são estudadas e debatidas nos dias de hoje. Ao explorarmos a riqueza da filosofia aristotélica, somos convidados a refletir sobre as complexidades morais de nossas próprias vidas. Aristóteles, o filósofo da felicidade e da lógica, permanece como uma fonte inesgotável de inspiração, incitando-nos a contemplar as verdades fundamentais que permeiam a existência humana. Explorando a antiguidade. Uma jornada inesquecível. Ao desvendar as raízes na antiguidade, percebemos que esses filósofos não eram apenas pensadores isolados, eram arquitetos que construíram os fundamentos da filosofia, moldando as maneiras como entendemos o mundo, a moralidade e o propósito da vida. Nossos passos iniciais nesta jornada filosófica revelam as sementes plantadas pelos grandes mestres, que germinaram ao longo dos séculos, continuando a influenciar e inspirar as mentes curiosas de hoje. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!